Olá, aqui é Roberto Zimmer, consultor da Liderança Integral. Eu queria comentar com vocês hoje um tema que eu considero muito importante, começando por uma frase do Peter Drucker, que é um dos pais da administração moderna. E alguns anos atrás ele disse o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Muitas pessoas ficaram horrorizadas e um pouco não entendendo direito o que ele estava querendo dizer, mas como todo visionário, a gente só entende as palavras dele depois de um certo tempo. E levou alguns anos, para os líderes e consultores entenderem o que ele estava querendo dizer. E o resumo é o seguinte, a cultura ela pode ser comparada à personalidade de uma pessoa. O que a cultura é para a organização, a personalidade é para o indivíduo. Então a cultura é o jeitão da organização, é a personalidade, são os valores, as crenças, as normas, as políticas. É como a organização funciona no dia a dia, sem que as pessoas estejam inclusive conscientes desse modo de funcionamento. É interessante, por exemplo, você visitar uma empresa e ficar atento à cultura dessa organização. E ela pode aparecer de várias formas. Já na entrada você é recebido pela recepcionista e você percebe que diferentes organizações te recebem de uma forma diferente. As salas de reunião, os temas que as pessoas conversam, os temas que eles não conversam, o que é valorizado nessa organização, o que não é valorizado. Então esses são exemplos que mostram como a cultura funciona. E qual é a importância da cultura hoje em dia? Ela é o diferencial da organização. Se a organização não gerenciar sua cultura e deixar ela ser como ela é, acontece o que acontece para o indivíduo quando ele não olha para a sua personalidade. Com o tempo ele é dominado por essa personalidade, da mesma maneira que uma organização é dominada pela sua cultura. E obviamente que isso tem aspectos positivos e negativos. Os traços positivos da cultura, obviamente, vão ajudar a organização a crescer e se desenvolver. Mas existem elementos na cultura que muitas vezes não são muito bons, são negativos e impedem o crescimento da organização. Se você pensar na estratégia como lado racional da empresa, onde estão os objetivos, o que você quer alcançar e como você vai alcançar esses objetivos, até em termos numéricos, você precisa da cultura, que seria o lado subjetivo da organização, para apoiar essa estratégia. Mas se você não gerencia a cultura, essa cultura ela vai funcionar da maneira que ela está organizada e estruturada. E nem sempre alinhada com os objetivos racionais, definidos racionalmente pela liderança da organização. Então é muito importante que você, gestor, entenda. A estratégia pode ser muito boa, você pode ter colocado muita energia nisso, ter definido objetivos muito assertivos, mas se a cultura, os valores, as crenças, a maneira de se comportar da organização não apoiarem a sua estratégia, você não vai chegar lá. E esse é um ponto importante. Nós temos uma ferramenta que mede quais são os valores principais dos funcionários da organização, quais são os valores mais importantes para a cultura atual da organização e quais são os valores mais importantes para a cultura desejada dessa organização. Diante desse resultado, dessa pesquisa, é muito fácil você identificar quais são os aspectos da cultura atual que não apoiam a sua estratégia. E você também pode perceber qual é a cultura desejada pelos funcionários da organização e até que ponto a cultura desejada apoia ou não a estratégia da organização. Porque muitas vezes os líderes criam uma estratégia, mas que os funcionários ou não entendem ou eles não apoiam. O que traz para a mesa uma discussão muito importante, que é alinhamento. Será que a estratégia está certa, mas nós temos os funcionários errados? Ou a gente criou uma estratégia para nós líderes, mas sem olhar para os funcionários, para os valores dos funcionários, para aquilo que é importante para eles? Então, primeiro passo, mapear a cultura. Segundo, criar um plano de desenvolvimento dessa cultura.
Qual é a cultura que você quer ter no futuro para você chegar no resultado que você quer? E terceiro, desenvolver os líderes para que eles apoiem essa cultura desejada. Quais são os comportamentos que os líderes precisam ter para dar suporte para essa cultura desejada, que vai fazer toda a diferença ao apoiar a estratégia definida.